Eu sou arquiteto Adilson, sou arquiteto, sou da Linear Arquitetura. Hoje, o nosso tema é sobre o projeto executivo, né? Nós vamos falar um pouco sobre o projeto executivo, vamos conversar bastante sobre isso. Então, enquanto isso, nós vamos fazer uma introdução do que é o projeto de projeto executivo. O projeto de execução é um projeto, como o próprio nome diz, é um projeto que serve para execução, né? Nós preparamos o projeto para executar alguma coisa. É um projeto de arquitetura, para executar uma obra, no caso de arquitetura. E ele também serve para quantificar os materiais, né? O projeto de execução tem essa valência, que ele permite que nós consigamos quantificar os materiais que vão ser aplicados em obra. E isso tem que ser feito mesmo com antecedência. Então, o projeto permite que nós tenhamos essas informações. E também auxilia o cliente, no caso, para saber quanto vai precisar para ter a obra dele concluída. Também auxilia a especificar os tipos de materiais para serem usados. Ajuda o cliente a economizar, porque ele vai fazer só exatamente aquilo que foi planejado ou definido. Isso também tem a ver com os materiais. Vai se comprar exatamente aquilo que foi planejado para a obra. Economiza bastante, faz com que ele tenha o controle dos gastos. Então, é exatamente muito importante ter o projeto executivo. Você que é cliente, que pensa, que está ou que vai fazer uma obra, é importante você saber o que você está a pagar. Isso é muito importante porque, às vezes, os clientes fazem a comparação de um preço de projeto com o outro, sem levar em conta, na verdade, o que um e o outro vão lhe oferecer. É muito importante você, cliente, que recebeu um orçamento de um projeto, saber exatamente o que vão te oferecer e o que não. Porque muita gente que faz o orçamento e foge um preço porque acha que é muito alto, em detrimento do outro que lhe ofereceu 3, 4 vezes mais barato, mas não sabe que o outro, por exemplo, só vai lhe dar o estudo prévio ou um projeto de licenciamento. Porque o projeto executivo, o projeto de execução, tem muita informação que o projeto de licenciamento não tem. Nós, quando recebemos o cliente, quando temos um encontro com o cliente, nós temos um briefing onde vai se definir como é que vai ser o projeto. E é importante o briefing por quê? Porque é nesse momento onde nós buscamos entender quais são as necessidades do cliente. Porque normalmente o cliente ele vem com aquilo que ele realmente quer, não com aquilo que ele realmente precisa. Então é importante o técnico ter essa visão muito para frente e concentração para captar exatamente aquilo que o cliente precisa e aquilo que ele quer para poder fazer juntar as informações e apresentar um trabalho que realmente seja digno daquele cliente. E nós temos explorado o máximo possível esse ponto, que é o briefing, né, que é para apresentar o estudo prévio. E no estudo prévio, que é a fase a seguir, nós procuramos mostrar para o cliente, de uma forma 2D, às vezes até também 3D, aquilo que nós estamos a pensar de acordo com toda a informação que ele nos passou, no briefing, no caso. E depois dessa fase, geramos o projeto de licenciamento. O projeto de licenciamento é um projeto que tem as informações necessárias para o projeto poder andar e também para a própria legalização, no nosso caso aqui em Angola, para levar na administração para gerar a licença de obra. Mas esse projeto não é suficiente para poder fazer a obra, apesar que muitos param por aí e avançam para a obra. Isso porque alguns não têm o conhecimento das fases de projeto, outro porque, na verdade, o próprio técnico também não é suficientemente claro para esclarecer no cliente que ele precisa de mais informações para fazer a obra. E então depois tem a fase que é o projeto executivo, onde tudo é mais detalhado, onde tem muito mais cotas, onde tem muito mais informação, onde tem a quantidade de material que é preciso para a obra, por exemplo, de piso, tem que vir tudo lá estampado, as cotas têm que vir bem definidas, porque as cotas, por exemplo, na louça sanitária, no banheiro, as cotas têm que ser de eixo. É importante que quem está na obra aplicar a louça sanitária saiba que da parede até o eixo da sanita a cota é esta, do eixo da sanita, por exemplo, até o bidé, caso tenha, a cota é essa. E é importante que isso esteja bem definido. As luminárias também no teto têm que ser cotadas. Há pessoas que, alguns projetos, eu já constatei isso, as pessoas cotam a luminária, em vez de cotar da parede até o eixo da luminária, conta, por exemplo, no quarto com o armário.
quando, na verdade, que nós explicamos na live passada, o processo da obra, quando vão se aplicar a luminária, o armário ainda não está aplicado. A marcenaria é uma das últimas partes a ser aplicada. Então, quem tiver a aplicar a luminária não vai ter noção exata da cota onde, onde se deve pôr a luminária. Então, a cota deve ser feita da parede. No projeto executivo vem a quantidade de tinta que vai precisar para pintar a casa, a quantidade de parede, de betão, vem a quantidade de teto falso, os pontos de luminária, o tipo de lâmpada, vem a quantidade até do rodapé, o rodapé que nas nossas casas também é importante ver lá. Então, essas informações todas vai permitir com que o cliente se sinta mais confortável e até durante essa fase também gera-se, para além da planilha de quantidade, gera também o orçamento. É muito mais fácil ter uma visão do orçamento final. Eu vou vos mostrar aqui alguns projetos nossos da Linear, né? O que é que nós apresentamos? Nós apresentamos esse capa. Isso aqui é o termo de responsabilidade, né? Nós nos responsabilizamos pelo projeto. Aqui, arquitetura, parte escrita, memória descritiva. Nós apresentamos a memória descritiva, onde vem o programa, né, que foi definido com o próprio o dono da obra, o dono da obra, sim. O programa, no caso, o conceito, né, a nossa estratégia arquitetônica, a localização, onde vai estar o projeto, o quadro geral, né, onde vai estar a especificação toda. Pronto, é uma memória. O quadro de áreas, né, vai saber a dimensão de todos os compartimentos e tal, todo o fundamento, a parte de civil também tem uma descriçãozinha aqui, e depois vem a parte desenhada. A parte desenhada, que é a parte de arquitetura, vem com uma localização, né, a gente apresenta uma localização, depois tem a lista de peças. Essa lista de peças é exatamente aquilo que a gente apresenta. É todo o documento que está aqui, que vem com a localização, a implantação geral. Tem uma implantação geral. Tem, e nesse caso, só para vocês terem uma ideia, é um monstro desses aqui. Ai, pronto. A gente apresenta uma implantação geral. A planta cotada. Apresentamos uma planta cotada, no caso dos 2 níveis, né? Se tiver, nesse caso, esse é o projeto de 2 níveis. A cota deve ser bem detalhada, não economize na cota. A cota deve ser mesmo exaustiva, mais vale estar por excesso do que faltar, porque em obras, não podemos permitir que quem está a fazer a obra, por exemplo, tem que fazer contas. Porque esse tipo de situações devem ser pensadas no escritório, não na obra. Nós não podemos deixar com que o empreiteiro ou o pedreiro fique com uma máquina na mão a fazer conta, por exemplo, de 10 centímetros mais 15 centímetros, quanto é que é. Isso tem que estar tudo no projeto. Todos os cantos, todas as alturas, todos os vértices e ângulos, inclinações, a gente tem que botar tudo na planta de cota. Afastamento de janela, tamanho de janela, tudo isso tem que estar na cota. E tem também a planta mobilada, onde nós fizemos um layout das mobílias, o posicionamento da mobília bem detalhado, né? Daquilo que a gente prevê que vai ser os espaços. Depois temos a planta de tetos, onde nós definimos o layout do teto. Isso aqui, vocês podem ver, os tetos falsos, os níveis dos tetos, o desenho dos tetos. Apresentamos detalhe aqui embaixo do tipo de teto que a gente apresenta. E todo o teto nós temos um quadro de áreas aqui, onde vem exatamente a quantidade de área de cada teto, definindo por altura e tipos, né? Fica muito mais fácil entender e para o cliente também, no caso, que ele queira fazer compra. E depois temos a planta de acabamento. Opa, você é muito grande aqui. Tem uma planta de acabamento, no caso de piso e paredes e tetos. Nós representamos por algumas simbologias, né? Onde é muito fácil a leitura, porque tem um código aqui de leitura, tem um quadro aqui, nós apresentamos o código de leitura, qualquer pessoa pode entender, e mesmo se a pessoa não entender, nós tiramos qualquer dúvida, porque é muito simples a percepção. Temos a planta de cobertura, onde definimos os ângulos, as inclinações, os pontos de queda,
O tipo de cobertura também é tudo definido aqui na planta de cobertura e descrito. Apresentamos as fachadas, né, os alçados, no caso, os alçados plásticos, onde nós apresentamos os acabamentos, o tipo de acabamento, exatamente cada um no seu local, bem definido e bem representado e identificado para que o trabalho corra e para quem tiver a fazer a obra não tem dificuldade de perceber o projeto, como também o dono da obra não vai ter, não tem dificuldade, não terá dificuldade em perceber o projeto. Aqui, outras fachadas também, né? Depois tem os cortes, né? Os cortes técnicos. Aqui, nós representamos os cortes. Nos cortes, nós temos as alturas, né? As alturas das portas, a altura de degraus, as alturas dos móveis, as alturas das janelas, a altura do teto falso também é identificada aqui, as luminárias, os balcões, os móveis, as camas, tudo é identificado aqui no corte, aqui onde se vê realmente as alturas, os balanços das lajes, o pé direito, os desníveis da casa, é tudo identificado aqui no corte e é bem detalhado. E como também, claro, como devem saber, o corte nós identificamos as alturas altimétricas, né? Não são cotas nem afastamento. Essas são as alturas, são as cotas altimétricas, no caso, né? Que são as alturas. Depois temos a fachada do muro, também detalhado, né? Porque se nós fizermos o muro, como vocês veem nas imagens que nós postamos, os muros, nós também projetamos os muros para que seja feito de acordo com como foi pensado. E depois temos alguns pormenores construtivos de arquitetura, alguns detalhamentos, né, que devem ser feitos. E por que é importante fazer esses detalhamentos? E isso é só no projeto executivo, para que o projeto saia igual como o arquiteto pensou, como foi definido no briefing. O que acontece, acho que vocês já devem ter visto, isso também, isso para os profissionais, eles fazem certos projetos, e, se calhar alguns param no licenciamento, não põem todo o detalhamento necessário e entregam no cliente, né? Se calhar porque o cliente quis pagar pouco, não quis pagar o suficiente para ter o projeto todo, e ele vai e constrói. E depois o arquiteto ou é muito chamado na obra, né, para vir responder questões que ele se calhar devia ter posto no projeto para o projeto sozinho se responder, ou ele quando vai para a obra ele percebe que o que está a ser feito não foi nem um pouco próximo daquilo que ele pensou. Muitos deixam até não põem esse projeto no seu portfólio porque ele não representa aquilo que realmente ele pensou, aquilo que foi definido no briefing, e são dos riscos. Outro é encontrar o seu projeto totalmente alterado. Mas isso tem dois lados. Um, porque a mensagem não foi bem passada, né? Aquela percepção do projeto não foi bem passada. Outro, porque ele realmente não detalhou o projeto o suficiente para que ele fosse executado. Atenção que como deve ser executado, como deve ser feito, isso não é definido em obra. Isso é definido no escritório. No escritório é que define o que vai ser feito, como vai ser feito. Na obra é para ser executado. A obra não é para se pensar nesse tipo de coisa. Não é para pensar como é que eu vou fazer o encaixe, como é que eu vou fazer o corte, como é que eu vou fazer a platibanda. Não, isso tudo é pensado no escritório. E é feito o detalhamento suficiente para quando for em obra, o projeto ser feito de acordo com como foi pensado. Por isso é que vocês veem na página da Linear, nós fizemos o antes e o depois, exatamente para mostrar isso, que o projeto que a obra tem a cara do projeto, porque nós detalhamos o máximo possível para que o projeto siga aquilo que a gente pensou, que tudo que nós pensamos no briefing com o cliente seja realmente executado. Porque, como nós sempre dissemos, nosso objetivo não é fazer projeto, é realizar sonho. Então, se o sonho do cliente não está lá na casa, então isso para nós é um fracasso. E graças a Deus, até hoje nós temos cumprido com esse particular. E depois tem o mapa de vãos. O mapa de vãos, o que é? São os mapas de janelas e portas, os mapas, os vãos fixos, os vãos móveis. Então, é tudo definido aqui, como vocês veem, janelas, portas, envidraçados, né?
Nós fizemos tudo aqui com a especificação se é madeira, se é vidro, se é alumínio, se é um outro tipo de material, se é de correr, se é de abrir. Tudo isso deve estar aqui no projeto, bem detalhado. Aqui tem de novo o mapa de vãos, né? Vocês veem a quantidade de vãos que tem o projeto. E depois vem as imagens em 3D, né? Que são aquilo que vende, né? Nós vemos as imagens em 3D. Então, é importante que nós trabalhemos o suficiente nesse detalhamento para termos esse resultado. Porque senão, meus amigos, nós não vamos conseguir chegar naquilo que realmente pensamos. E não se preocupe, assim, nós não devemos nos preocupar com as dificuldades. Aliás, quanto mais difícil for o projeto, melhor. Isso faz com que você saia de um ponto para o outro. E isso, nós estamos a falar só de arquitetura ainda. Esse é só o projeto executivo de arquitetura, onde tem que ter esse detalhamento todo. E nós não fizemos esse detalhamento todo porque gostamos, não. Isso não é uma questão de gosto. É porque é mesmo necessário. É importante que esse detalhamento seja feito para que facilite a execução da obra. E também nós gostamos, né? Porque nós temos que facilitar a vida de quem vai construir e do dono da obra. Aliás, é por isso que ele pagou. Então, para você, cliente, é importante que você tenha noção daquilo que você está pagando. Quando você comparar os dois preços de dois ateliês, de dois arquitetos, antes de você julgar você pergunta primeiro o que um está te oferecer, o que o outro está te oferecer, para você fazer a análise de custo-benefício. Para o próprio arquiteto também é importante que chegue nessa fase de projeto, na fase executiva. Por exemplo, nós já fomos fazer levantamento em casas, né, casas já feitas, para fazer design de interior ou alguma outra remodelação, e nós pedimos ao proprietário da casa o projeto, ele nos traz um projeto de licenciamento quase sem cota, e nós até ficamos surpresos como é que ele conseguiu construir aquilo, porque realmente o projeto não tem nada a ver com a casa. Então, e nós temos que fazer o levantamento de novo. Muitas vezes até fizemos a proposta a ele de oferecer um projeto para que ele tenha o documento, caso futuramente queira fazer alguma mudança, e também para fins de legalização mesmo do próprio imóvel, é importante que tenha um projeto. Então, é muito triste isso, né? Você fazer uma casa e você, como dono e cliente, é que tem que definir onde vai estar a porta, que tipo de porta é, a altura da porta, você que tem que definir a cor do espaço, porque até há pessoas que apresentam o projeto de licenciamento muito bonito mesmo, uma arquitetura espetacular. Mas se você não meter informação suficiente para que o projeto seja executado, o projeto não vai ser executado da forma que você pensou. Infelizmente, essa é a pura verdade. Então, vamos trabalhar nisso. Isso é para alertar também os clientes. É importante que para uma execução, uma obra para ser executada, é importante que tenha um projeto executivo. E para além do projeto executivo de arquitetura, tem outros cadernos, no caso, tem outras especialidades que o meu colega, o engenheiro Gilson, vai poder falar. Obrigado aí, arquiteto Adilson, pela introdução perfeita, como sempre. Boa noite, eu sou o engenheiro Gilson dos Santos, responsável pela área de engenharia civil e especialidades da Linear. Dando continuidade ao que o arquiteto Adilson estava a falar, vou falar agora dos projetos executivos das partes de engenharia. Não menos importante, na minha opinião, muito importante, o projeto de estrutura vem em primeiro lugar. E no projeto de estrutura nós trabalhamos de igual modo, de forma exaustiva, para que o nível de detalhamento e o nível de peça seja o necessário e o obrigatório para que a execução da obra decorra da maneira que nós, em vários meetings, reunimos e decidimos que seria assim que funcionasse. Então, no projeto de estrutura, é só para vocês terem uma noção do volume que é o projeto de estrutura. Existem diversas peças que, de alguma forma, banalizadas, mas nós achamos de crucial importância para o decorrer da obra. Então, nós não medimos esforços no que concerne a necessidade de imprimir detalhes para que a obra corra de forma perfeita. As primeiras páginas, como o arquiteto Adilson estava a dizer, nós primamos sempre por organizar nossos projetos em parte escrita, partes desenhadas e os detalhes. Então, tem sempre uma parte escrita. Eu, como trabalho em programas de cálculo,
A parte escrita das minhas especialidades são sempre focadas na dinâmica que eu trabalho, em termos de fórmula, em termos de propriedades dos elementos que eu necessito, por exemplo, estrutura. Aqui vai informar com detalhes precisos o nível de resistência do solo, a capacidade de suporte dos solos e tudo mais. Isso tudo encontras na memória descritiva. Eu e o arquiteto Adilson e os outros arquitetos, às vezes já fomos confrontados em obra e acusados de alguma forma por ter omitido alguns dados que simplesmente os clientes ou os empreiteiros não tiveram o trabalho ou a amabilidade de ler a parte escrita, que é uma parte muito rica do projeto. Vão direto para a parte desenhada e se calhar perdem-se em algum tipo de informação que é necessária. Então, a parte escrita, na minha opinião, é necessária para tu perceberes o projeto e para tu entenderes. É necessário que se leia de forma exaustiva a parte escrita, para estar diretamente ligado ao projeto e os métodos que o determinado engenheiro utilizou para chegar à conclusão dos elementos que estão na parte desenhada. O mapa de quantidade. O mapa de quantidade também é de crucial importância para nós, porque permite com que o cliente por si só consiga descobrir o valor real da sua obra. Com os diversos mapas de quantidade que nós fornecemos, o cliente por si só pode pegar nos cadernos que nós entregamos e ir pedindo orçamento e descobrir o valor real da sua obra. Então, não que seja necessário ele recorrer, claro que é necessário, não vou banalizar as empresas que fazem orçamento, mas com o nível de detalhamento que nós deixamos nos mapas de quantidades, o cliente por si só pode descobrir a obra. Nós já fomos várias vezes, o arquiteto Adilson, o arquiteto Zilton e Valentino são os principais a receber sempre ligações, a perguntar quanto é que custaria a minha obra, por exemplo. É às vezes escusado da parte do cliente estar a recorrer sempre a isso, e porque ele tem os mapas de quantidade, é só pegar os mapas de quantidade, vai conseguir ter os preços necessários para que se realizem determinadas tarefas e chega lá no orçamento final da obra. Às vezes os clientes vão ter conosco e querem fazer projeto, mas não têm noção de quanto vai custar a obra. Têm um valor muito pequeno a pensar que conseguem construir o sonho deles e, na verdade, nós, de alguma forma, matamos o sonho dizendo que o orçamento é totalmente baixo. Exatamente. Não, Dá uma mas solução, temos que sim. dizer mesmo isso, arquiteto. Claro, matamos o sonho, dizer que aquele sonho que ele tem, não é, o orçamento não cobre o sonho. Mas claro que alinhar, como sempre, né? Nós temos sempre uma carta na manga, temos sempre soluções. Continuando. As primeiras peças escritas do nosso sistema de trabalho de projeto de estrutura são as plantas estruturais. O que são as plantas estruturais? São as plantas da disposição de pórticos dos diferentes pisos que nós trabalhamos. Piso zero, nós mostramos como é que estão dispostos os pórticos, como é que está distribuída vigas, pilares e laje, por exemplo. E mostramos o nome dos pórticos, a distribuição dos pórticos, para que seja de forma mais fácil e prática consultar o restante das peças, porque, na nossa opinião, essas são as peças mães, onde vem o número, o nome dos pilares, número e nome das vigas, número e nome das lajes. Então, para nós, é de crucial importância deixar essas peças no início, para que seja um índice de progresso de avaliação do trabalho. Posterior, nós temos a mais famosa de todas, né? Que é essa aqui. Planta de eixos e fundação. Muito conhecido como caboclo. Aqui é onde nós definimos onde vão ficar as nossas sapatas, como é que vão ser amarradas as nossas sapatas, como é que vão ser distribuídas as nossas vigas para que nós tenhamos uma estrutura rígida e que trabalhe em termos de assentamento de forma igual, para que não aconteçam assentamentos diferenciados. Então, aqui na planta de eixos e fundações, tem o quadro das sapatas, onde nós podemos consultar isso tudo. E depois vem os outros elementos, como, por exemplo, o promenor de fundação. Nós fizemos questão sempre de imprimir todos os promenores, quer de sapata, quer de viga de fundação, para que o trabalho seja feito de forma mais parecida àquilo que nós pensamos. As soluções sejam sempre perto daquilo que nós já definimos. Depois, o que é que tem? O quadro dos pilares. O que é o quadro dos pilares? O quadro dos pilares é tão somente um quadro representativo daquilo que são as alturas, porque às vezes nós definimos um pilar que só queremos que chegue no piso 1 e outro pilar que queremos que chegue na cobertura, outro pilar. Então, nós temos um quadro de pilares
que define exatamente a cota em que vai estar cada pilar e o tipo de armadura que vai estar de nível a nível, por exemplo, do nível 0 ao nível 1, qual é a armadura? Do nível 1 ao nível 2, qual é a armadura? Nós fizemos questão de mostrar estes detalhes de forma rica e exaustiva. Depois do quadro dos pilares e detalhes dos pilares, temos os pormenores das vigas e dos pórticos. O pórtico é uma ligação de um pilar ao outro. Então, conforme eu disse no princípio, o nosso índice de acompanhamento das peças são as plantas estruturais. Lá nós temos os nossos pórticos bem definidos e nomeados. Quando nós precisamos chegar na parte das vigas e descobrir, por exemplo, qual é essa viga, qual é a armadura dessa viga, é só consultar qual é o pórtico que nós estamos em questão, pegar, ir no promenor de vigas, vamos logo descobrir qual é a viga, qual é a armadura, quais são os reforços necessários para que nós possamos executar determinada viga. Depois temos as plantas de laje, como é que estão amarradas as lajes, quantas malhas têm as lajes e qual é a altura das lajes. E por fim temos os pormenores construtivos de escada, amarração de pilares, amarração de sapatas, como é que nascem as escadas, como é que morrem as escadas, no caso, como é que chegam as escadas e tudo mais. Em suma, isso aqui é o projeto de estrutura. Resumindo, Projeto só de erra a hidráulica. estrutura, só erra a estrutura quem quer, né? O empreiteiro só erra Quando o se contrato quiser, linear, quando o né? Só contrato erra se linear, só erra quiser. quem quer. Yeah, Só erra ok. quem quer. Em suma, é por aí, só erra quem quer. Isso estava a falar de estrutura de betão armado. Nós também temos cadernos de estrutura, se for de estrutura metálica, em que o Metálica. nível de Uhum. detalhe é acompanhando o processo de construção de uma estrutura metálica, como sapatas, placas de amarração, parafusos, tipo de solda, tipo de parafuso, perfurações, ligações, o processo todo construtivo de uma estrutura metálica. Hidráulica. O processo de encadernação é o mesmo. Nós primamos por, no princípio, colocar todas as peças escritas necessárias para o esclarecimento do que nós fizemos nas peças desenhadas. Peças escritas todas de abastecimento, esgoto, drenagem de águas saponosas e drenagem de águas pluviais. Em seguida, nós temos os mapas de quantidades. Como eu e o arquiteto Adilson dissemos, nós em todos os nossos cadernos apresentamos um mapa de quantidades para que seja mais fácil perceber, avaliar o projeto e chegar a um orçamento. Sempre existe isso no nosso método de trabalho. No projeto de hidráulica, a nossa primeira folha, como no projeto de estrutura, é o esquema de instalação interior. O que é o esquema de instalação interior? Normalmente, nós, técnicos, apresentamos o diâmetro, a capacidade de suporte das condutas, todas principais. É necessário que também, de alguma forma, às vezes nós mostremos a capacidade ou o abastecimento das condutas interiores, porque às vezes ignoramos muito porque pensamos que é trivial. Então, na nossa empresa, nós achamos que, apesar de ser trivial, nós temos que mostrar, porque nós não gostamos de ocultar informações. Então, primeira folha para mostrar toda a distribuição de instalação interior. Em seguida, nós temos as peças de abastecimento da água. Nosso processo é abastecimento da água, está aqui, drenagem de água saponosas e drenagem de águas pluviais. Drenagem de água das chuvas. Nós partimos do princípio que o projeto deve ser rico e completo. Então, nós percebemos que há necessidade de trabalhar com o escoamento das águas da chuva, porque às vezes é um problema muito grande nas residências, problemas de infiltrações e tudo mais. Então, nós elaboramos um projeto em que nós pensamos já de forma unificada como é que vamos escoar as águas das chuvas. Então, nos nossos projetos tem também um projeto de escoamento das águas pluviais, sempre. Digo pluviais, não só cobertura, digo em termos de layout do terreno, Sim, implantação. toda a implantação Nós do temos terreno. também, exatamente, não digo só em termos de cobertura. Depois, o projeto de eletricidade, o mesmo processo de criação dos cadernos, mas aqui salvaguardar um detalhe muito importante no projeto de eletricidade, que nós deixamos bem claro a capacidade que é necessária para abastecer, capacidade elétrica, que é necessária para abastecer a residência, de forma esquematizada e trabalhada no processo de cálculo de simultaneidade para descobrir qual é a capacidade de carga que determinada empresa, determinada residência precisa.
Isso para quê? Para dimensionar o gerador, para dimensionar os cabos, para dimensionar a necessidade, para dimensionar o conforto, esse processo todo. Na parte elétrica, as primeiras folhas são os esquemas de quadro, porque é necessário que a gente realize um esquema de quadro para que se realize o quadro. É necessário que a gente mostre o número necessário de disjuntores da residência para que se realize o quadro da residência. As dependências, as singularidades todas que existem num quadro, nós detalhamos tudo no projeto de arquitetura. As peças seguintes são as peças de iluminação, como o arquiteto Adilson disse há pouco, nós cotamos eixo a eixo de lâmpada para que, na hora que vá se executar, execute aquilo que nós pensamos. Então, tem todas as cotas detalhadas. Aqui a altura vai estar uma tomada, aqui a altura e posição vai estar um interruptor, quantos interruptores, tem mapa de quantidade, tem todas as peças. E Tem planta elétrica, tem planta de Gilson, tomadas normais, nós chamamos planta. deixa eu dizer um detalhe aqui, é importante Sim. dizer que o projeto de eletricidade ele tem que casar com o projeto de arquitetura, onde a arquitetura definir a iluminária, os pontos de luz, o tipo de luz, o projeto de eletricidade deve suportar isso. Sim, sim. Não pode ser um projeto, a eletricidade é um e a arquitetura é outro. Então, os projetos devem casar. Então, essa é a importância de fazer esses dois projetos, e principalmente quando você faz num único ateliê, é sempre melhor. Boa, arquiteto, boa. Sim, projeto de iluminação, projeto de tomadas normais, nós chamamos de tomadas normais as tomadas de uso corrente, como carregar, para carregar o telefone, para ligar um lustre e tudo mais. E as tomadas especiais, que a maior parte são trifásicas, por exemplo, as tomadas do forno elétrico, tomada do exaustor, tomada dos ar-condicionados e tudo mais. Nós chamamos a isso tomadas especiais e as de uso corrente, tomadas normais. Esses são os elementos que constam num projeto de eletricidade. Num projeto ainda assim na senda de especialidades, projeto de AVAC, extração e renovação de ar. Sempre no nosso escritório nós fizemos também questão de mostrar, de fazer todos os projetos para que a obra chegue no nível de riqueza e detalhamento que nós precisamos e conforto. O nosso principal objetivo é realizar sonho e deixar as pessoas confortáveis nos seus próprios sonhos. Então, por isso é que nós também fizemos o projeto de AVAC. No projeto de AVAC, o processo é o mesmo, parte escrita, a explicar o processo de cálculo, a explicar quais são as regras que nós usamos. O projeto de AVAC, em especial, precisamos também de ter, como é que eu digo, a temperatura. Não sei se está certo, arquiteto. Dizendo assim que eu preciso saber a temperatura em Luanda para fazer o cálculo. Sim, a Não sei importância se do disse dessa clima. forma, Sim, mas sim, o é clima, basicamente isso. Exato. Os Isso, nossos o projetos são clima, por cima do clima exatamente. e para metragem quadrada em relação ao cômodo. Isso é coisa que muita gente não sabe. Ele tem um quarto, Exato. chega, compra um ar-condicionado de 18 e joga aí porque vai gelar e não vai gelar. Então, muita gente não sabe que para Yeah. climatizar um espaço é importante. Existe uma fórmula também de cálculo para definir a metragem quadrada em relação ao volume ou à quantidade de ar que deve ser jogada nesse espaço. Então, isso também deve ser calculado. Isso o teu arquiteto também tem que te dar. É necessário que a gente conheça os espaços. E não necessariamente em termos de área, mas também em termos de utilidade. Porque uma Uhum. área que é usada, por exemplo, para um escritório, a necessidade de refrigeração não é a mesma que uma área que é usada para um quarto de uma pessoa ou Pois duas. é. A área, em termos de metro quadrado, pode ser exatamente a mesma, mas a ocupação, a necessidade de ter máquinas a funcionar ao mesmo tempo, requer do engenheiro um craquejo para que consiga transformar o ambiente confortável termicamente com diferentes capacidades de máquinas, em termos de BTU, digo eu, em termos de ar-condicionado. Isso é o que consta nos nossos projetos de AVAC. Não estão aqui porque não fazem parte desse conjunto projetos como CCTV, telecomunicações e outros projetos que nós também fazemos na Linear. O processo de criação, o processo de execução, o processo de encadernação é exato o mesmo. Nós primamos informar ao cliente ou à pessoa que está a ler os nossos projetos qual é a ordem de execução na memória descritiva, o mapa de quantidade de aparelhos, de peças e condutas e as peças desenhadas, cotadas e todas elas dimensionadas.
observação, nós não fizemos esquemas, nós fizemos dimensionamento. Boa, muito obrigado, engenheiro. Agora, por um único detalhe, antes de nós entrarmos nas perguntas e respostas, é importante que nós esclareçamos o seguinte: cada cliente é um cliente, cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma necessidade diferente. Então, o que nós fizemos é entender a necessidade de cada cliente e assim conseguimos gerar um projeto específico para esse cliente. Então, esse projeto específico é que vai definir o custo, porque não importa a metragem quadrada, nós não avaliamos pela metragem quadrada. Por quadrada chega até certo ponto a ser injusto por algum lado, porque nós podemos ter o mesmo projeto pela mesma metragem quadrada, mas ter especificações muito diferentes. Então, deve-se analisar projeto por projeto, cliente por cliente, e cada cliente tem a sua atenção. Nós devemos dar atenção e a necessidade de cada cliente em função do briefing. Por isso é que eu falei do briefing lá atrás. É muito importante o briefing. É aí onde nós realmente percebemos o que o cliente quer e o cliente consegue perceber a nossa sensibilidade. Nós damos as dicas, os conselhos para o cliente para que tenhamos um projeto rico, em que ele tenha o seu sonho realizado e nós consigamos materializar aquilo que realmente pensamos com o cliente. Isso para nós é muito importante. Nós, como arquiteto da Linear, nós pensamos muito nisso. Nós pensamos o que que faria com que aquele cliente realmente olhasse para a casa dele e dissesse: uau, essa é a minha casa. Nós fizemos, os projetos são definidos de forma particular, cada cliente tem um projeto. Nós pensamos com o cliente, nós ouvimos o cliente, é, fizemos uma série de questões de como é que ele vive, a dinâmica dele, como é que a família é, o que ele pensa do futuro, quais são as suas sensibilidades. Nós entendemos tudo isso e damos uma resposta a esses detalhes todos, e são os projetos que vocês veem na nossa página. Então, é exatamente assim que nós trabalhamos. Nós não temos um preço modelo, olha, o valor é esse. Uma não, nós não tabela de trabalhamos preço. assim. Exato. Porque os nossos projetos são desenvolvidos. Não é tipificado como se fosse um telemóvel que você vai e diz: olha, eu quero esse telemóvel. Não. Cada projeto é pensado com o cliente, é desenvolvido à medida do cliente, à medida do bolso dele, à medida das É intenções dele, das necessidades. vontades e das necessidades dele. Então, é assim que nós fizemos o projeto. Sim. Esperamos ter, de alguma forma, esclarecido, alertado ou ilustrado, né? Não só para você profissional, mas para você cliente. É importante que você tenha noção daquilo que você está a pagar, né? É importante você fazer o custo-benefício, você avaliar o escopo de informações que te é dado pelo dinheiro que te foi cobrado. Então, sempre que você pedir um orçamento, tu tens que avaliar isso. O que é que você pergunta? Se não vem lá no documento, pergunta: o que é que você vai me oferecer por esse preço? Para você ter noção exatamente daquilo que você está pagando, é muito importante. E você é profissional, por favor, seja mesmo profissional. E é bom quando você vê uma obra tua a ser erguida, né? Então, e do jeito que você pensou. Então, é importante que você detalhe o máximo possível para que o cliente não tenha equívocos na obra. Nós, por exemplo, nós somos chamados nas Sim. nossas obras que nós não estamos a fazer, que depois nós só fizemos o projeto. Por quê? Porque primeiro é que nós oferecemos 3 visitas grátis, né? Depois de entregar o projeto, caso ele esteja a fazer a construção com outro cliente, com uma outra empresa de construção. E nós até temos a necessidade de ir na obra e dar alguns conselhos quando é possível, né? E para que o projeto case, o projeto ande realmente como a gente pensou. Por isso é que nós temos orgulho em mostrar os nossos projetos, porque é uma satisfação enorme para nós saber que o nosso cliente se sentiu realmente realizado. Então, esperamos ter esclarecido. Vamos agora responder algumas questões que, que estão aqui a correr. Eu vou responder essa. Eu acho que, como a gente já falou, como eu disse, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, mas nós apresentamos os projetos suficientes para que a obra seja bem executada. Por exemplo, mas normalmente os projetos que a gente apresenta é arquitetura, executivo de arquitetura, estrutura, hidráulica, eletricidade, CCTV, E a não, vaca. não, AVAC e CCTV. Há uns com mais especificidade, há uns que, por exemplo, se tiver estrutura metálica, como o engenheiro acabou de falar,
a gente insere também o projeto Cadeia de Estrutura Metálica, que é ele casado com a estrutura de betão, caso tenha a estrutura de betão também. Apresentamos outros projetos Uhum. de, de Telecomunicações. telecomunicações, caso seja necessário, dependendo do tipo de obra, porque às vezes é, É, é sim. quando são projetos mais que não é uma habitação, por exemplo, que é um hotel, ou uma fábrica, ou uma loja, né? Apresentamos telecomunicações, os pontos de internet, os pontos De telefone. de Rede TV, de telefônica. telefone, né? Então, depende muito do projeto. Não temos assim algo definido que é seu limite. E há outros também que são desenvolvidos com design de interiores, que é um outro projeto que também é muito associado nisso. Por exemplo, quando fizemos uma loja, a gente faz a loja, o layout e todo, depois temos que fazer um design de interiores para mostrar como é que vai ser feita a decoração da loja. Os detalhes, os Sim. móveis, os cortes da marcenaria, caso tenha, ou serralharia, né? Se for material de ferro, ou um outro detalhe. Então, a gente tem que mostrar tudo isso, a iluminação, o tipo de iluminação, o foco luminoso, o tipo de piso, a textura da parede, como vai ser pintada, os papéis de parede. Então, tem que casar. Isso depende muito do projeto. Não tem como a gente definir quantos cadernos a gente apresenta. E às vezes até podem dar 2 cadernos de arquitetura, por exemplo, num único projeto, ou 2 cadernos Sim, de também estrutura. agora fizemos arquitetura e Também tem o paisagismo. paisagismo, Quando é urbanização também. necessário também, sim, exatamente, tem a urbanização. Então depende muito do projeto. Depende muito, como eu disse, cada projeto é um projeto. Outra. Sim. O arquiteto só faz o projeto de arquitetura ou também faz o projeto de estrutura, eletricidade, drenagem, AVAC? Quais são os projetos que devem ser feitos por cada um? Alexandre Gonçalves, não, o arquiteto só faz. Quando diz só, é como se estivesse a diminuir a posição do arquiteto. O arquiteto, ele não só faz, ele define, ele é quem monta a estratégia do projeto, né? Ele define a arquitetura, define a leitura, a linguagem do projeto, e depois toda a equipa deve trabalhar para desenvolver os outros projetos. No caso, a parte de arquitetura é responsabilidade dos arquitetos e desenhadores, e a parte de engenharia, essas especialidades como estrutura, eletricidade e drenagem, é da parte de engenharia e os desenhadores, né? No caso de especialidades. Então, nós separamos mesmo as especialidades da arquitetura exatamente para não ter, para o projeto ficar mais rico. Os engenheiros cuidam da parte de especialidade e nós, arquitetos, cuidamos da parte de arquitetura. E depois casamos, né? Porque o projeto deve casar. Nós trabalhamos sempre em comunicação. Nós trabalhamos em comunicação constante, só, mas o arquiteto já disse. Eu só quis ressaltar isso. Que no nosso caso, nós trabalhamos, por exemplo, eu tenho a certeza que o arquiteto Adilson está totalmente capacitado para avançar um projeto de estrutura, eletricidade ou hidráulica. Por causa dos nossos meetings, nós trabalhamos em processos muito colados, se posso assim dizer. Então, as minhas informações passam sempre pelo processo criativo, eu estou sempre no processo criativo, o arquiteto Adilson está sempre no processo de evolução de estrutura hidráulica e eletricidade. Então, nós na Linear praticamente conseguimos dar conta todos a reunir para tratar sobre os mesmos assuntos. Exato, e é importante que o grupo reúna, né? Nós temos sempre meeting no princípio da semana e programa de trabalho semanal para que todo mundo todo mundo esteja envolvido naquele projeto, esteja a par do processo criativo e processo evolutivo do projeto. Eu, na minha posição de gestor, diretor de projeto, eu tenho que ter acesso a todos os projetos. Eu tenho que conhecer todos os projetos e a evolução dele, porque eu é quem faço a gestão. E, então, isso é tremendo importante que o arquiteto tenha sensibilidade das outras especialidades, até facilita muito o trabalho e é bom também no momento da discussão com o engenheiro para que ele faça com que o trabalho reflita aquilo que realmente foi pensado. É importante ter essa comunicação entre o engenheiro e o arquiteto. Boa noite, prezados. Como vocês, de uma maneira mais detalhada, fazem a cobrança dos projetos? É como nós já dissemos, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, cada necessidade é uma necessidade. Nós avaliamos em função da especificidade do projeto. Cada projeto
tem um toque para nós diferente, tem uma sensibilidade, tem uma exigência diferente, tem uma carga é, de intensidade diferente. Então, nós avaliamos de projeto a projeto. Nós, na verdade, cobramos por hora. Os projetos que levam muito mais do nosso tempo, que precisamos de muito mais técnicos envolvidos, normalmente esses projetos são mais ricos. Então, nós damos o preço em função disso. Se o projeto do cliente requer muito mais investigação, muito mais técnicos a se dedicar, muito mais horas de trabalho, normalmente esse projeto é um pouco mais caro, porque exige mais de nós. Agora, aqueles projetos que não exigem tanto de nós, que não têm uma carga de trabalho, uma carga de profissionais mais acentuada, então esses tendem a ser mais baratos. Nós não avaliamos, como já falamos, o metro quadrado. A metragem quadrada é uma referência. A metragem quadrada, como também o preço de construção, para nós é uma referência. Então, nós achamos que essa é a forma mais justa de precificar os projetos. Porque aí cada cliente vai saber. Na verdade, quem dá o preço do projeto é o próprio cliente. Então, nós só fizemos a outra parte. Miguel Ambrosio, boa noite. Gostaria, a respeito dos diferentes solos, que avaliação realmente fazem deles e quão importante eles são. Meu espaço é argiloso, o que seria necessário se ter em conta? Nós trabalhamos mais ou menos com solos que nós conhecemos, a maior parte. Por exemplo, argiloso é um tipo de solo que nós conhecemos. Então, o meu espaço é argiloso, o que é necessário se ter em conta? Nós teríamos uma pequena avaliação em termos de tipo de argila. Tem vários tipos, argilas expansivas e diferentes tipos. A princípio, nós não temos uma avaliação profunda do terreno, necessitaríamos de ir lá. Eu diria que uma solução de sapatas não seria a mais adequada para o teu terreno, mas estou a dizer isso sem bases técnicas suficientes para afirmar. Estou a dizer com base no que estou a ler só. Terrenos argilosos normalmente necessitam de um maior cuidado, então o ensolarramento geral seria uma das soluções mais viáveis para um tipo de terreno argiloso. Mas, mais uma vez, deixa-me salvaguardar dizendo que não estou a dizer isso com base em nenhum tipo de amostras, em nenhum tipo de visita técnica, em nenhum tipo de consulta que eu possa afirmar categoricamente. Mas um terreno argiloso, normalmente as soluções devem passar por ensolaramentos, Meu amigo a Miguel evitar Ambrosio, assentamentos diferenciados. o que nós lhe aconselhamos é entre em contato com a Linear, né? Às vezes, tu podes não gerar um projeto, caso não queiras um projeto. Podemos fazer uma consultoria, né, para lhe fornecer essas informações, mas não tenha medo, argila não é um problema. E, aliás, Não, já não é dá uma para coisa fazer que deva coisas se ter medo. espetaculares, não fica com medo da argila, não se preocupe. Tá? Tu Eu tens o tive a nosso ler, contato aí? o senhor Miguel disse que iria entrar em contato, Adilson, na próxima semana. Disse que iria Ah, entrar em ok. contato conosco. Então, que bom. Então, não tem problema. Sim, pode Outra nos questão, consultar, nós vamos dar a boa solução para a argila. Divaldo, meu amigo Divaldo Mateus. Linear, além de projetar, presta serviço de consultoria. Sim, prestamos serviço de consultoria, Divaldo. E com muito gosto. E às vezes é o que nós aconselhamos nos clientes. Às vezes, se tu não tens dinheiro para pagar um projeto, as pessoas acham sempre que o projeto é muito caro, não têm noção da economia que estarão a fazer em ter um projeto de arquitetura. Tu podes pagar por uma consultoria. A consultoria sempre não gera projeto, a consultoria, né? Mas tu tens umas dicas, tens umas sugestões muito boas que vão fazer tu teres um resultado muito, muito bom e num custo mais barato, num custo mais baixo. Vais economizar bastante e tens um resultado muito bom. Então, nunca hesites em procurar um profissional. Eu estou a dizer isso para o Divaldo, meu amigo Divaldo Mateus, e digo para qualquer pessoa que esteja a ouvir, alguém que pensa que está ou que vai fazer um projeto, não tenha medo em pedir uma consultoria, em contactar um profissional. Isso é como é como quando nós estamos doentes. Eu acho que se nós todos nos medicássemos, sempre que estivéssemos doentes, para que precisamos dos médicos, né? Acho que não precisamos dos médicos. Por isso é que nós precisamos dos médicos. Nós vamos ter com os médicos, dissemos que estamos a sentir uma dor de cabeça, uma dor nas costas, e ele vai nos dar os melhores conselhos. É exatamente como a arquitetura. Tu dizes o que tu queres e nós vamos te dar os melhores conselhos. Mais uma vez, obrigado.
pela questão. Mirlai Combo. A Linear também faz auditoria. Auditoria de quê? Exatamente. Olha, se for uma auditoria para a construção de edifícios, já, nós temos parceiros que trabalham conosco já há algum tempo e fazem. Nós fizemos consultoria, fizemos consultoria, auditoria e avaliação de imóveis. Caso queira algum desses serviços, nós também temos parceiros que trabalham conosco e fazem um trabalho espetacular. Então, pode entrar em contato, esteja à vontade. Tá? Mais uma vez, obrigado pela questão. Como é possível um seguidor da Linear concretizar o sonho com pouco dinheiro? Assim, primeiro temos que definir o que é pouco dinheiro, né? Porque o pouco dinheiro é relativo. Se calhar, como tu nunca entraste em contato com a Linear, tu é que achas que tens pouco, né? O que acontece é que, como nós falamos na live passada, as pessoas não dão importância no projeto. Não, as pessoas conseguem fazer uma obra de 20, 30, 40, 50 milhões, por exemplo, mas não conseguem, por exemplo, gastar 500, 600, 700, 1 milhão de kwanza. Ou, vou resumir isso em miúdos, as pessoas não conseguem pagar 2% do que eles fariam em obra, do que eles gastariam em obra. Acho que isso é um absurdo. Isso é um desrespeito à nossa classe. Porque se você não consegue investir, porque isso é investimento em projeto, 2% daquilo que você gastaria em obra, sinceramente, eu acho que você estará a desrespeitar o profissional. Eu acho que quem tem pouco dinheiro não faz uma obra de 50 milhões. Quem tem pouco dinheiro não compra uma casa de 50 milhões. Quem tem pouco dinheiro, por exemplo, não põe a casa de banho um piso de mármore, né? Quem tem pouco dinheiro não tem uma casa quer ter o pé direito duplo, quero ter um terraço, quero ter uma varanda, uma piscina. Você tem pouco dinheiro, mas quer ter uma piscina. As pessoas não têm noção de quanto é que é, ou qual é o serviço que é feito para a manutenção de uma piscina. Mas quer ter uma piscina e tem pouco dinheiro. Então, eu acho que temos que dar valor. Eu acho que nós, arquitetos, temos que começar a nos valorizar. Porque nós estamos aqui, nós prestamos serviço a qualquer pessoa, né? Desde que ele respeite o nosso trabalho, nós estamos aqui para prestar serviço. Quando nós sentimos que existe algum desrespeito, nós ainda temos a amabilidade de sensibilizar o cidadão ou o cliente dos equívocos cometidos e damos os melhores conselhos. Mas se eles persistem, eu acho que o melhor é cada um seguir o seu caminho, porque nós não podemos tentar mudar as pessoas, né? Porque isso tem a ver com caráter. Se é assim pensa, não somos nós que vamos mudar. Eu acho que quando nós buscamos algum serviço, alguma opinião, algum profissional, nós temos que estar aberto para ouvir as opiniões. É o que eu sugiro aos nossos clientes. Há clientes, por exemplo, que vêm até conosco e pensam por nós, né? Tipo, ele pagou e fica a pensar. Então, tipo, ele é quem pensa, ele é quem decide. E eu sempre digo, olha, você está gastando dinheiro em vão. Você me pagou para eu pensar. Se você não ouvir as minhas ideias, está a gastar todo o dinheiro em vão. Então, é importante que isso também seja esclarecido. Nós gostamos de ouvir as opiniões do cliente. Aliás, o projeto é feito para ele e é para ele. E é importante que nós levamos em conta as ideias dele e o que ele pensa. Mas ele tem que permitir que a gente pense, que a gente sugira, né, as melhores opções. E, claro, essa troca de experiência e de ideias é sempre espetacular. Espero ter respondido, Divaldo. Divaldo, quanto ao parcelamento de pagamentos, é possível a entrega do projeto e a liquidação a posterior? Isso é uma forma a não atrasar a obra. Olha, vamos lá. Ainda bem que fizeste essa pergunta. É um erro tremendo, é um grande erro, mas um brutal e tremendo erro, desculpa até dizer isso, contratar a mão de obra antes do projeto. Isso nós já falamos na live passada. O cliente não pode chegar no projetista, no arquiteto, e dizer: eu preciso do projeto na segunda-feira, porque eu já contratei os empreiteiros, eles já começaram com a obra. Tipo, isso não existe. Isso é como você marcar a data do casamento, você nem tem noivo, nem noiva para o casamento. Sim, tipo, não faz sentido. Você já agendou, já marcou a data, já pagou o buffet, já pagou o salão. DJ. E você não... Sim, você nem namorada tem.
Então, eu acho que nós temos que ter sensibilidade. Quando queres fazer uma obra, contacta sempre um profissional para te aconselhar. Porque nós não podemos pôr a carroça à frente dos bois, senão depois tropeçamos. E depois as pessoas pensam que os arquitetos é que são maus, porque não estão a atender aos pedidos dele, né? Porque já começou a pagar o empreiteiro ou o grupo de pedreiro, porque eles já estão a dormir na obra, já estão a pagar o almoço deles, já estão a pagar a casa, então eu preciso do projeto rápido, porque senão vai atrasar. Mas quem realmente está atrasando isso? Né? O projeto, nós não podemos entender o projeto de arquitetura como uma pizza, que a gente chega, põe os legumes, põe no forno, em 15 minutos está. Não, não é assim. Existe um processo criativo que precisa ser respeitado. Em todas as nossas propostas de honorário está lá o prazo de cada fase, para que realmente o cliente tenha noção do desenvolvimento do projeto e, aliás, até que ele possa participar do projeto. Então, existe um tempo de maturação do projeto, um tempo de desenvolvimento. Tá, Divaldo? Olha, mas a maior parte das vezes também nós conseguimos sempre dar resposta antes do tempo que nós determinamos em proposta. Exato. Então, nós damos sempre um tempo com alguma percentagem de intervalo para que, de certa forma, seja seguro para nós trabalhar confortável também. Mas a maior parte nós entregamos antes do tempo que nós determinamos. Exatamente, Valdir Pinheiro. Quando não contactam e fazem o que querem nas suas obras, o resultado são borradas. Exato. Então, é importante que nós contactamos sempre um profissional para nos dar os melhores conselhos. Porque às vezes nós temos uma ideia muito fixa de que a arquitetura é cara e tem um arquiteto, às vezes pensamos que é um luxo, né? Tipo, é, é, só as pessoas que têm dinheiro que podem ter um arquiteto, não. Às vezes temos uma percepção muito errada do serviço de arquitetura. Isso não é um luxo. Nós defendemos que a arquitetura é para todos. Todo mundo deve viver num espaço idealizado, num espaço bem definido, deve viver dentro o seu habitat deve ser pensado, arquitetado, né? E conforto, que é o mais importante. Nós acreditamos nisso. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, desde que você tenha dinheiro, porque se você quer construir a casa, tens dinheiro, né? Então, nós acreditamos que tu mereces o serviço de um arquiteto. Tem uma boa pergunta do Valdir Pinheiro, arquiteto. Arquiteto e engenheiro, qual é o vosso comentário concernente a clientes que vos consultam para solucionar a obra que estão errada? Errado. Olha, Deixa eu começar, arquiteto. sim, sim. Dependendo do erro e da gravidade do erro, ou seja, quer dizer, nesse nosso ramo tem sempre uma solução. Algumas mais custiosas, outras menos custiosas, mas tem sempre uma solução. Tem sempre como arranjar alguma coisa que está estragada. Então, nessa cena de ideias, nós conseguimos sempre dar uma solução. Se calhar o cliente não está preparado para ouvir que a única e solução mais viável para aquela coisa errada que nós estamos a chamar, seja uma solução um pouco mais cara, mas às vezes são soluções que obrigatoriamente são um pouco mais custiosas, mas tem sempre uma solução. Exato. O engenheiro é muito sensível a dizer que tem sempre solução. Há coisas que às vezes dá medo mexer, mas solução tem. Então, quanto mais bizarro for o erro, mais caro é a solução. Para quem nos segue na nossa página, nós metemos sempre, nós temos uma rubrica, vamos assim dizer, antes e depois, de obras já existentes que nós vamos lá e damos uma nova roupagem. Então, é um exercício muito bom e é interessante, nós fizemos isso. Só que os clientes às vezes querem fazer uma grande mudança na casa com palitos, né? Tipo, nós não podemos pensar que a economia de palito vai resolver a casa. Eu lembro de um caso que nós tivemos recentemente, no princípio do ano, um senhor que nos solicitou para irmos ver a casa dele, uma casa de 3 pisos, grande, para darmos uma melhoria na fachada. Ele quis uma fachada mais moderna, mais a cara da linear, como ele mesmo disse. Então fomos para lá, fizemos o levantamento. Dentro da casa, constatamos que as escadas, elas terminam, em vez de terminar num espaço livre, terminavam na parede. É incrível aquilo. A escada, tu para subir na escada, tens que pular para o primeiro degrau logo, porque antes do primeiro degrau tem logo uma parede. Eu não sei se eu estou conseguir me explicar, mas é incrível aquilo. E nós vimos aquilo
E falamos com o dono, tipo, explicamos para ele que aquilo não estava muito bem, se ele não sente algum desconforto. E atenção que quando ele for meter o corrimão, não sei se já meteu, ele não ia conseguir entrar na escada. Porque no acesso da escada tem exatamente uma parede. A não ser que ele cortasse, ele tinha que cortar o corrimão para ele entrar pela lateral da escada. E ele não aceitou, ele disse que tá bom assim, ele não quer mexer, arquiteto, eu só me chamei para mexer a fachada. Então, para nós é muito triste e é preocupante ver situações como essa, né? Nós procuramos dar sempre as melhores soluções em projetos que nós vemos que não estão muito bom e o próprio cliente quer fazer uma melhoria, quer deixar ele mais atraente, mais a cara dele. Nós estamos disponíveis para fazer isso, mas o cliente tem que estar disponível também para fazer, porque às vezes ele quer algo mágico, né? Ele quer que os arquitetos chegam lá e estalam o dedo e as coisas se transformam, as coisas não são assim. Por isso é que nós aconselhamos sempre, procure um arquiteto para fazer o trabalho de arquitetura, para fazer o teu trabalho, para te aconselhar. Procure alinhar e nós vamos poder lhe dar os melhores conselhos. Agora, quando não espera errar para procurar um arquiteto, desculpa, não faz isso contigo, nem faz isso com o teu bolso, porque tu vais gastar duas vezes aquilo que só poderias gastar uma. Então, evita isso. E obrigado, Valdir, pela questão. Andrade, boa noite. Em termos de percentagem total da obra, quanto aos custos, qual seria a fatia para o projeto de arquitetura? É assim, normalmente, o preço do projeto de arquitetura é 3% do valor da obra, né? Alguns dizem que varia de 3% a 5%, mas normalmente pega-se esse valor é o 3% da obra. Então, Andrade, só para você ver como é que as coisas são. Muita gente não consegue gastar 3%, às vezes até chega a 2%, às vezes até 1%, não aceita gastar em projeto, que é algo que vai lhe dar uma visão daquilo que vai ser feito, vai lhe dar uma noção de custo, vai lhe dar uma visão dos materiais, vai lhe dar uma visão ampla de uma complexidade enorme que ele não tinha, para poder executar aquilo que ele quer de forma perfeita, de forma a evitar gastos desnecessários. Então, eu acho que chega até a ser triste quando a gente, de alguma forma, aconselha os clientes e eles mesmo assim não aceitam. E alguns até depois voltam, anos depois, a nos convidar para ir para a casa dele para melhorar uma situação ou outra. Tem um cliente que há tempo foi lá para nossa, foi nos convidar para melhorar a casa dele, porque tinha um pilar no meio da sala de estar entre o sofá e a TV. É incrível. Eles tinham que se separar, uns ficavam do lado direito do pilar, outro do lado esquerdo, porque senão não conseguiam enxergar a TV. Como é que nós vamos resolver isso, né? Tipo, pensa, a gente vai ter que, para tirar aquele pilar, nós vamos ter que fazer um esforço estrutural e o cliente diz que não quer fazer. Então, é complicado, mas normalmente é Não faz 3%. estrutural. Exato, normalmente é 3%, Andrade. Jorge Costa, que critérios a linear arquitetura leva para elaborar os seus contratos? Quais são as principais normas vigentes no nosso país, seguidas na elaboração dos contratos dos projetos de arquitetura? Assim, eu acho que é meio complicado estar aqui a falar sobre normas, né, falar artigos, mas nós seguimos um documento, uma normativa da Ordem dos Arquitetos, né? Porque todos nós somos inscritos na Ordem, todos os arquitetos da Linear são inscritos na Ordem dos Arquitetos, todos os engenheiros são inscritos na Ordem dos Engenheiros, e nós temos lá instrutivos. A Ordem, ela criou instrutivos para que todo mundo siga, então são esses instrutivos que a gente segue. E quanto a contratos de contrato de trabalho, de empreitada, de projeto, nós deixamos, o contrato de empreitada é diferente do contrato de projeto, né? Mas nós seguimos as normas vigentes aqui no país, claro. Por isso é que todos os nossos documentos estão livres de ser reconhecidos. Se o cliente achar que deve reconhecer no notário, e como ele quiser, está livre para isso. Porque nós somos credenciados e nós temos a liberdade de fazer esse trabalho.
o nosso projeto é acompanhado por termo de responsabilidade assinada por nós e declaração de projeto cedida pela Ordem dos Arquitetos. Então, Jorge Costa, não tenha problemas quanto a isso. Nós estamos assegurados. E obrigado pela questão. Rivaldo, na verdade, quem executa são os empreiteiros. De tantas pedreiros, de tanta execução, acumulam muitas boas ideias e, em abono da verdade, sem muito bem e fica econômico. Neste caso, qual seria a mais-valia da contratação do projeto? Olha, se tem algum arquiteto aí a nos acompanhar, responde só o Divaldo, porque eu acho que ele não está nos entendendo. A experiência, mas só para dar um toque, a experiência que o pedreiro tem é da obra anterior. Ele não tem uma visão, ele não estuda ambiental, ele não estuda organização do espaço. O pedreiro não sabe nada de organização do espaço. O pedreiro não sabe, não conhece as características técnicas dos materiais, não conhece os materiais são térmico, acústico, de térmica também, que tem a ver com a umidade. O pedreiro não conhece a qualidade do teto falso em termos para resistir a fungos, a umidade, o conforto térmico. O pedreiro não conhece a qualidade da tinta, me refiro ao efeito ao usuário, o efeito das cores na pessoa. O pedreiro não entende de ergometria. O pedreiro não sabe qual é a altura que você deve dar num balcão para que seja confortável. É muita coisa que o pedreiro não sabe. Mas eu ainda te aconselho a procurar um técnico. Mas você é livre, o dinheiro é teu, o senhor é livre, a casa também é sua, né? No caso, você está a construir. Então, tu és livre. Mas ele estava a dizer isso, no caso de dar certo, tá bom, deu certo, e quando der errado, o pedreiro também vai solucionar, vão consultar a linear para resolver o problema errado que o pedreiro fez. Exato. Fazer um projeto já é diferente, o processo é contrário. Nós vamos te mostrar as imagens daquilo que tu gostas ou não gostas, não está nada executado. Você diz que gostou ou não gostou. É mais fácil fazer alterações no Esse papel do quarto é que fazer grande, não vai ter alterações. nem casa de limitar um quarto. Exato. É muito mais fácil e Sim, do que econômico. partir para a ideia obra. Exato, fazer alteração no papel, apagar, rasgar, imprimir outro, do que fazer em obra. Você sabe o que é desmanchar uma parede? Sabe o que é remover o piso, porque o piso está oco? O que é partir um pilar para pôr Partir um aí? pilar e tirar a sapata porque está mal Quer tirar um pilar localizado. daqui para pôr aqui? Então, eu acho que confie no projeto, no pedreiro, aquilo que ele realmente sabe fazer. O pedreiro não está talhado para pensar, para planear projeto. Ele não está talhado para isso. Alguns têm, sim, sensibilidade, têm alguma experiência em obra, mas eles não estão talhados para isso. Acredita nisso. Eu vi uma vez um Obrigado, ateliê Valdir. que não é nacional a dizer que ir diretamente no pedreiro é como se estivesses a tomar sopa com garfo. Vai acabar a sopa, mas demora muito tempo para acabar. E consultar um ateliê é colher, tomar sopa com colher. Pronto, acho que melhor do que isso. Acho que foste muito profundo e bem esclarecedor quanto a essa questão. Andrade, muito obrigado também. Franklin Batalha, boa noite. Qual seria melhor, contactar arquiteto integrado com a construtora ou em separado? Bem, isso depende muito da tua visão, daquilo que do teu conforto, porque o mais importante para nós é que o cliente se sinta confortável. Às vezes existe uma desconfiança da pessoa que fez o projeto e também construir, porque aliás até em termos para fins públicos isso não é possível. Você fazer o projeto e construir. Para pessoas particulares é possível, mas nós aconselhamos sempre. Apesar de nós já fizemos muitos trabalhos, projeto e construção para nossos clientes,
sem fiscalização, que eles confiam demasiado em nós. Nós fizemos também o papel de fiscal e nós também passamos toda a informação para o cliente, debatemos qualquer situação que acontece em obra, nós chamamos o dono da obra, apresentamos para ele. Então, a maior parte das nossas obras, para falar a verdade, nem tem fiscal, porque existe essa confiança em nós e nós fizemos por merecer, né? E temos tido resultados espetaculares. Mas nós aconselhamos sempre as pessoas para se sentirem confortáveis. Se tu contratas uma empresa que projetou e vai construir também, tu queres que ela construa, tu podes contratar uma empresa de fiscal, entende? Para tu te sentir confortável. Se tu quer alguém que reporte para ti tudo o que está acontecendo, alguém que lute por ti na obra, né? Na verdade, ele te defende na obra. Então, é importante que tu faças algo que te sintas confortável. Mas, conosco, quando nós fizemos o projeto e a obra, o tratamento é diferente, né? Porque nós tratamos do princípio do projeto até o final do projeto e procuramos com que o cliente tenha acesso a toda a evolução do projeto. Nós usamos o WhatsApp para a comunicação mais rápida com o cliente, onde nós fizemos um grupo, onde nós informamos ao cliente o desenvolvimento que é do projeto, que é da obra. Nós fizemos relatórios diários, né, da obra, e toda a situação que tiver a acontecer na obra, nós passamos para o dono da obra. Então, ele mesmo distante, onde estiver, ele tem acompanhamento da obra. Sim, também, Márcio, é exatamente isso que a gente... Para quando... Não é a pergunta do Divaldo. Ai, meu Deus. Vão sortear projeto? Vou aguardar concretização do meu sonho. Divaldo, nós vamos ainda em contato conosco amanhã, na terça-feira. Nós vamos tratar do teu problema. Acho que nós já temos a solução para ti, acredita? Nós temos a solução para ti. Eu acho que já entendemos em que ponto você está. Já temos a solução para ti. Yeah? Não se preocupa. Não vamos fazer nenhum live. Vamos trabalhar para que você tenha um melhor resultado. Yeah? Não se preocupe. E obrigado, bem mesmo isso, assim, e obrigado pela participação também. Gregório, Grimagno, saudações eternas, seres humanos, imagem limpa, boa qualidade sonora e abordagem super produtiva. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Você é um camarada espetacular. Cota, Gregório. Cássio Albino. Valeu. E isso é para ti. Orgulho. Cássio, obrigado, minha nega. Muito obrigado. Sabes como é que é, né? Obrigado. Obrigado, Divaldo. Sim, William, sem problema. Vamos trabalhar juntos. Nós estamos aqui para trabalhar mesmo. Obrigado, Márcio Vieira. Muito obrigado. Jorge Costa. Tenho visto muitos projetos elaborados pela Linear Arquitetura e desde já gostaria de vos parabenizar. Obrigado, Jorge Costa. Só acredito que ao fazermos um projeto de termos de levar em construção os aspectos culturais e a utilização de materiais nacionais com objetivo de rentabilizar a obra e com isso reduzir os custos na mesma. Sendo assim, gostaria que a Linear Arquitetura optasse mais pela elaboração de projetos cada vez mais sociais. Projetos sociais. É assim, os nossos projetos não são... Nós não paramos e definimos, não, vamos fazer esse projeto, não. Não é assim. Nós trabalhamos com cliente. Nós não podemos impor um projeto social num cliente que não quer um projeto social. Entende? Então, nós temos projetos sociais, nós até fizemos, temos não só projetos sociais, nós temos algumas atividades sociais que nós nem postamos na nossa página, porque eu acho que há coisas que não precisamos de exposição, né? Agora, nós não podemos impor ao cliente, nós levamos em conta assim, a questão cultural, porque o nosso projeto é produto do briefing que nós temos com o cliente, nós levamos em conta os materiais locais, acredita, todo o nosso projeto e materiais nós compramos aqui,
a não ser que o cliente queira algo mais específico, e isso é muito vontade do cliente, é muito a questão do acabamento e tal. Nós não podemos dizer no cliente não faça isso quando ele quer e pode, entende? Então, isso é uma questão de gosto, sensibilidade e custo. Nós somos profissionais, nós trabalhamos com aquilo que o cliente quer e pode. Se ele dizer que pode comprar, que ele quer Mármore para a casa toda. exato, quer a casa toda de mármore, nós estamos em condições de fazer um projeto com mármore. Se ele quer uma parede na fachada principal de mármore, nós estamos em condições, nós vamos minimizar ou reduzir o sonho do Travertino, cliente. algo parecido. Exato. Se ele dizer eu quero a minha fachada seja revertida com travertino, nós também fizemos um projeto. O nosso trabalho é esse, é dar um resultado adequado e arquitetonicamente visível no cliente. Ele vem com os sonhos deles e nós materializamos. Esse é o nosso trabalho. Mas desde já obrigado, mas nós levamos em conta esses aspectos, tá? Uhum. Maituca, o que a linha faz quando o cliente não tem o valor suficiente para pagar o preço de um projeto executivo? E como a linha cobra quando o cliente, além do projeto executivo, pede-lhe também a fiscalização? Cobramos pela fiscalização. Primeiro, quando o cliente não tem dinheiro para pagar o projeto, o cliente devia rever bem os gostos, né? Devia rever bem, porque se ele quer uma casa com aquela dimensão toda, com aquela exuberância, com aqueles detalhamentos, e não tem dinheiro para pagar o projeto, provavelmente não tem dinheiro para construir, né? Nós temos que Tem olhar para por fazer esse a lado. obra, sim. Exatamente. Se você não tem dinheiro para pagar o projeto, eu tenho que entender que se você não tem 3% dos 100% que você vai gastar para a De, obra, de significa que 50 você... milhões. Exato. Então, acho que tens que rever bem os teus gostos, as tuas necessidades. Acho que o cliente devia rever um pouquinho isso. Porque a culpa não é nossa. Às vezes as pessoas culpam o arquiteto por elaborar o projeto ou por especificar o trabalho, a necessidade que ele apresentou. A culpa não é do arquiteto. O arquiteto só está fazendo o trabalho dele de acordo com aquilo que o cliente apresentou como necessidade e gosto, né? Porque as pessoas às vezes viram coisas na internet, viram no Pinterest e querem aquilo na casa deles, não tem noção de custo. Teve um cliente que uma vez pediu uma proposta de honorário e na proposta de honorário perguntou se aquele valor da proposta de honorário para fazer o projeto era para fazer a casa toda. Tipo, é um absurdo. Você simplesmente você vê que a pessoa não tem noção de custo. É importante que as pessoas saiam, perguntam. Tipo, nós não temos problema, nós respondemos, acho que de sete a 12 perguntas diariamente na nossa página do Facebook. Nós não temos problema em responder as perguntas dos nossos clientes. Pergunta, se tem dúvida, pergunta. Só não tira ilações erradas para depois cometer um erro grave, que é fazer uma obra sem projeto. Quanto à fiscalização, nós cobramos, depende muito da localização da obra, né? E de quantos técnicos vai precisar. Também depende muito da equipe que está a trabalhar, se é uma empresa. Se é uma empresa, o trabalho é menos trabalho para nós, porque tem menos conflito. Quando é uma equipe de pedreiro, a coisa já complica um pouco, porque o trabalho todo acaba por ser nós a fazermos quando devia ser a empresa construtora. Então temos que avaliar esses aspectos também, né? E também a dimensão da obra e o tempo de execução da própria obra e a frequência do técnico, no caso dos nossos técnicos lá na obra. Se é todos os dias, se é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma vez na semana. Então, tudo isso tem que se levar em conta para poder precificar a fiscalização. E Fiscalização. obrigado pela questão. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Eu acho que... Ok, obrigado. Nós também agradecemos por estar aí desse lado. Engenheiro, obrigado por estar aí desse lado. Obrigado, Obrigado a todo Mocosa. mundo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas quanto ao projeto executivo e a importância dele. E todo mundo agora já sabe, eu tenho alguma noção do que é o projeto executivo e por que ele deve ser feito. Então, agradecemos a presença de todo mundo. Meu nome é Adilson Roberto, está aqui embaixo, aqui. Meu nome é Adilson Roberto e até a próxima live. Tchau.